Então, eu agradeço a participação de todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós, preocupados com educação em computação, com a formação de nossos professores, e preocupados também que as crianças e os jovens das nossas escolas possam estar iniciando os estudos também na área da computação. E para isso, hoje, nós temos aqui o professor Esdras Bispo, que é professor adjunto da Universidade Federal de Jataí. Ele possui graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre em... O professor Esdras também é vice-coordenador interino do Grupo de Interesse em Educação em Computação, da Sociedade Brasileira de Computação. Muito obrigado, Esdras, pela tua participação. É um prazer estar aqui. O professor André Rabi é doutor em Informática na Educação pela URGS, tendo realizado doutoramento na Universidade de Stanford. É bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão, inovadora. É mestre em ciência em computação pela PUC. É pesquisador e professor na Univale, Universidade do Vale do Itajaí. E o professor Vilke Oliveira é estudante de doutorado em ciência da computação e matemática computacional pela USP, é mestre em informática pela Universidade Federal de Alagoas, é ex-aluno de licenciatura em computação da Universidade de Pernambuco. E nós também temos conosco o professor Luiz Eucides, ele é professor das escolas do município de Santa Cruz do Sul, é ex-aluno de licenciatura em computação da Unisc, é mestre em educação pela Unisc. Eu agradeço ao NTE, nosso núcleo de tecnologia ligado à Sexta CRE, à Secretaria Municipal de Educação do município de Santa Cruz do Sul, e a todos os professores, participantes e interessados no assunto aqui sobre educação em computação. De imediato eu passo a palavra ao professor Esdras. Muito obrigada, professor Esdras. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos que estão nesse momento aí de pandemia conectado com a gente, né? É um prazer estar aqui junto com o André, com o Vilke. Então, a gente espera que esse momento seja um momento muito enriquecedor para todos nós. E sei que é um desafio, todo mundo em casa, nesse momento crítico da nossa história, mas temos a esperança aí de que esse espaço também seja um espaço de perspectivas aí futuras para a nossa educação, né? Então, já fui apresentado, é um prazer poder estar aqui, a convite da professora Márcia Kinipoff, e quero fazer uma primeira fala sobre educação e computação na escola, como e por quê, né? Esse é o nosso tema, essa é a nossa chamada, tá? Então, assim, eu vou fazer uma fala bem curtinha a partir de 3 pontos que eu queria compartilhar com vocês sobre informática e computação, educação e computação na escola, e a pergunta final, que é uma pergunta provocadora, né? O que é que eu tenho a ver com isso, né? O que eu, né? Esse eu aí eu estou colocando os profissionais da educação básica, né? O que é que eu tenho a ver com isso, com toda essa discussão que eu vou tentar trazer aqui para vocês, tá joia? Então, bom, eu vou começar a trazer alguns conceitos aqui, tá? Que acho que vocês já devem ter se deparado em alguns momentos, né? Bom, eu vou começar de uma realidade bem comum aqui,
de uma casa, tá ok? Esta é uma casa, tá? E este aqui são os moradores dessa casa, tá? E aí, quem mora em uma casa, ah, dorme dentro dela. Quem mora em uma casa, ele toma banho dentro dela, tá? Quem mora em uma casa, talvez também possa trocar uma de suas lâmpadas, tá? Então, os moradores de uma casa, eles usam o que já existe na casa. Uma perspectiva natural. A pessoa mora, ela usa, ela se abriga na casa, ela faz o uso daquele espaço que já foi criado, né? E uma outra visão é que esta é uma casa, tá? E este aqui é um profissional da construção civil, tá? Então, a gente pode, com um profissional da construção civil, a gente pode pensar que ele levanta a parede de uma casa. Esse profissional também pode colocar um telhado de uma casa. E esse profissional, ele pode também instalar a fiação elétrica de uma casa, tá? E aí a relação dele com a casa é um pouco diferente, porque os profissionais da construção civil criam casas, tá? E aí você deve estar pensando, por que ele está falando isso, tá? Porque essa conversa sobre morar ou usar coisas de uma casa e criar uma casa? É porque eu queria apresentar um pouco alguns conceitos que estão próximos aí da sua realidade ou não, né? Então, por exemplo, esse é um laboratório de informática muito bonito aí, né? Pelo que tá posto na tela. Infelizmente, nossa realidade da educação básica é que nem existem laboratórios em muitos espaços. Mas se a gente fala de laboratório de informática, a primeira pergunta vem é o que é informática? O que seria informática? E bom, eu vou tentar apresentar esse conceito de maneira por exemplos, tá? E a bem da verdade, eu vou mais exemplificar esse conceito, né? Mais trazer alguns significados a partir de realidades que você já deve vivenciar. Então, um aqui, este é um computador, tá? Bom, esses aqui são programas, tá? E aí, bom, nós temos o computador e o computador em si só, ele tem o poder, na realidade, de verdade, porque a gente consegue, a partir dele, executar programas, tá? Nesse caso aqui, não sei se vocês conhecem, mas tem vários logotipos aí de navegadores de internet, né? Aí tem o Firefox, tem o Chrome, tem o Internet Explorer e outros, tá? São programas que são executados a partir de um computador. E, por exemplo, aqui, esta é uma página na internet, talvez muitos de vocês já devem conhecer, porque muitas das nossas visitas na internet costumam ser mediadas aí pelo Google, tá? E aí a gente consegue acessar uma página na internet por meio de um programa que é um navegador. Então, a gente tem um computador, esse computador ele pode executar, né, programas, tá? E esse programa ele consegue, se for um navegador, tá? Ele consegue exibir, por exemplo, uma página na internet. Tá joia? Bom, nossa realidade de computador, ela está muito mais ampla hoje, tá? Então, embora a gente fale de computação a partir, né, o melhor representante físico, vamos dizer assim, da computação seria o computador, hoje nós temos um celular. O celular de hoje, né, os smartphones, eles são computadores praticamente na sua mão, né? E o que é que a gente tem? Ao invés de chamar de programas, aqueles softwares que estão executando no celular, a gente costuma chamar de aplicativo, tá? E esses aplicativos, por exemplo, o WhatsApp, tá? A gente também utiliza ele a partir de um celular. Essa aí é uma conversa aí do professor com a aluna, né? Dizendo que, bom,
Vai ter prova dia 12? Ele vai sim. Mas é jogo do Brasil, professor. Bom, você foi convocado para o jogo? Essa é uma conversa aí entre professor e aluno. Uma conversa no Zap, coloquei o termo Zap, que é o termo mais comum que vocês devem ouvir por aí, tá bom? E a lógica é a mesma, né? Temos um celular, temos um aplicativo, tá? Esse aplicativo ele é executado, né, a partir do celular, e temos essa conversa aí no Zap, né? Estou usando esse termo aí, Zap, tá? Tudo bem, eu quero perceber um pouco o que é informática. E aí eu vou tentar me aproximar desse conceito a partir de algumas perguntas, tá? Quando você faz uma pergunta do tipo como instalar um programa, tá? Quando você faz uma pergunta como acessar uma página na internet, essas perguntas têm algo em comum. Na realidade do celular, eu vou trazer mais duas perguntas, tá? Que seria como remover um aplicativo do meu celular? Ou então como enviar um vídeo pelo Zap, tá? São perguntas que elas têm algo em comum aí. Essas quatro perguntas compartilham algo comum que é como usar programas. Usar no sentido genérico do termo, de instalar, manipular, entre outros. Essa é uma das perguntas que a gente pode fazer quando a gente lida com computadores, celulares, softwares, programas ou aplicativos. Como usar programas, tá? Mas a gente pode fazer outras perguntas, tá? Que é o seguinte, a partir do computador, dos programas, né, e do que a gente pode fazer com eles, né? A gente pode perguntar como criar um programa. Não é uma pergunta mais de como instalar ou como remover. Eu estou preocupado com a criação desse programa. Como é que eu desenvolvo ele? Ou como projetar um navegador, que é um programa específico, né? Outras perguntas que eu posso fazer a partir da realidade do smartphone, né, do celular, é como eu posso corrigir um aplicativo. O aplicativo, por exemplo, ele não faz aquilo que ele deveria fazer. O que às vezes a gente faz é chegar lá, às vezes no Google Play, né, e reclama, né? Olha, tá esquentando muito meu celular, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. O aplicativo ele não cumpre a função que ele deveria fazer. E a pergunta de como corrigir o aplicativo é uma pergunta muito mais de quem projeta e cria do que uma pergunta de quem usa, de quem utiliza. Como fazer um aplicativo de mensagem? Né? Essas quatro perguntas aí, elas compartilham aí uma necessidade aí, uma demanda, que é como criar programas, tá? O conceito de informática, ele é bem amplo, tá? Ele é bem genérico e eu estou restringindo aqui a um conceito mais restrito de informática básica, que é um conceito mais do senso comum, sobre de como a gente usa computadores, tá? Como a gente usa programas, como a gente utiliza esse ferramental tecnológico. Mas a segunda pergunta é a pergunta que está mais associada aí com o que a gente está querendo trazer de computação. É como criar programas. Essa pergunta é uma pergunta que estamos muito interessados nisso. E os seus impactos. O que acarreta com esse processo de criação, né? E os impactos dessa criação. Então, apresentei esse paralelo aí entre informática e computação, né? E, e queria trazer algumas coisas, como pensar na educação e computação na escola, tá? Existe um conceito chamado de pensamento computacional, tá? Que eu trouxe aqui uma forma resumida a partir de Wing, né? Janet Wing, que vai falar sobre o ensino dos jeitos de pensar como cientista da computação. Então, seria interessante no mundo tecnológico, no mundo digital, muito mais agora do que antes, né? No universo de catástrofe sanitária, né, que a gente está vivendo, numa pandemia, a gente compreender o impacto desse universo digital em nossas vidas.
e não compreender apenas como usuários, mas compreender como é que são feitos e construídos esses sistemas, esses softwares. Então, algo que seria muito importante que as pessoas soubessem como é que um cientista da computação pensa. Até para você, no futuro próximo, se você precisar solicitar a alguém a criação de um software ou até dialogar sobre um problema que acontece no software, você não dialogar apenas na concepção de um usuário, mas você dialogar numa perspectiva muito mais rica, na perspectiva de você entender até os possíveis limites que esse software ou programa pode, na realidade, ter. Porque você vai ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de como os softwares costumam ser criados. Foi aquela comparação do início que eu coloquei. Né? A visão de um morador de uma casa é uma visão, tem uma perspectiva. Mas a visão de quem é da construção civil em relação à casa é de outra perspectiva. Você tem um conhecimento muito mais profundo sobre a criação dessa casa e você pode até ter uma ideia melhor sobre alguns problemas que eventualmente a sua casa pode de repente vir acontecer, né? Na BNCC, né, nós temos menções na BNCC atual sobre o desenvolvimento do pensamento computacional. E não é só em um lugar, tem vários lugares. E isso já está dado para a educação básica. A gente necessita criar um currículo, né, no futuro, né, algumas escolas ainda estão respondendo aí a BNCC, mas que leve em conta esse desenvolvimento do pensamento computacional. Isso é uma agenda para a gente hoje. E aí, temos quatro grandes frentes aí no pensamento computacional: algoritmos, abstração, decomposição e reconhecimento de padrões. E eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês sobre como vocês poderiam, por exemplo, por incrível que pareça, trabalhar computação na escola sem necessariamente você usar computador, que é uma coisa que normalmente a gente associa de maneira muito direta, de que pensar computação ou ensinar computação tem que ter um laboratório de informática, ou tem que ter o computador, tem que ter uma ferramenta tecnológica. Às vezes você consegue compreender muito bem sobre a construção de uma casa, sem necessariamente estar em uma casa, né? Ou então construir a casa, né? A nossa ideia é trabalhar com esses conceitos para compreender melhor esse processo de criação e impacto, né, desses softwares e programas para a vida dos nossos alunos, né? Então, esse é um exercício aí, tá? Sobre algoritmos, tá? De um livro Computação e Eu, que é um livro de um colega meu, lá do Grupo de Interesse em Educação e Computação. E a brincadeira aqui é o seguinte, tá? Ajude o passarinho a alcançar o porquinho utilizando apenas os comandos avance, vire à direita e vire à esquerda, tá? Então a gente tem o passarinho aqui, tá? E a gente tem aqui o porquinho. E esse passarinho só responde a esses 3 comandos, não mais nenhum outro. Então o computador também trabalha com essa ideia de comandos limitados, né? Você tem um certo conjunto de comandos e você tem que dizer para o computador o que é que ele precisa fazer. E aí isso colocado em uma sequência nós chamamos de algoritmo, tá? É tipo uma receita ou tipo uma sequência de atividades que ele precisa fazer para conseguir chegar a um determinado objetivo. Nesse caso aqui é levar o passarinho até o porco, tá? Então o que é que acontece aqui? Bom, temos o passarinho e aí o primeiro passo seria avance, tá? Ele saía dessa casa e passaria para a próxima casa. Bom, ele ainda consegue fazer mais um avance, tá? Mas nesse momento aqui ele não consegue mais avançar, porque se ele avança, bom, ele vai na realidade se chocar aí com essa parede aqui, né? É necessário agora que ele mude a sua estratégia e vire à direita, tá? Então, agora sim, ele está de frente para
o novo percursozinho que ele tem que fazer. Então ele avança, mas novamente agora ele está, né, com o rostinho aqui, ó, batendo nessa parede, vamos dizer assim, tá? E aí novamente ele tem que mudar a estratégia, vira à esquerda, avança e aí continua, tá? Se a gente for fazer todos os passos aqui para garantir que ele chegue até o nosso porquinho, isso aqui vai dar 35 comandos, tá? Para garantir que ele saia daqui, faça todo esse processo e consiga chegar aqui. Isso aqui traz alguns conceitos de como o computador processa informações através de uma sequência de comandos, tá? Então ele recebe uma entrada, ele recebe algum cenário, algum contexto, e ele vai tentando executar esses comandos para tentar chegar na solução para o qual ele foi proposto. Embora isso pareça uma brincadeira ingênua e simples, que talvez não tenha nenhuma associação direta, né, com software, com programa, com computação, a base de todos os programas de computadores está atrás dos algoritmos. Compreender como ele funciona é essencial para que as pessoas compreendam como os programas são construídos, tá? E o outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui, que também a gente não precisa utilizar computador para esse exemplo, é o do código de barras, tá? Tem pessoas que também gostam de usar o CPF como exemplo, mas o CPF costuma estar meio fora da realidade aí do estudante, né, da educação básica, né? Alguns um pouco mais à frente vão utilizar o CPF de maneira mais forte. Mas o código de barra é muito mais comum, né? É muito mais acessível. As pessoas estão imersas aí a produtos, né? E é muito normal os produtos, né, terem um código de barras, tá? O que acontece, uma boa pergunta, né, é se tem algum mecanismo de segurança na leitura do código de barras. Isso existe alguma forma de eu perceber que a leitura foi feita de uma maneira errada? Será que o leitor de código de barras, ele lida com isso de alguma forma? Então, uma das formas que a gente tem como fazer, tá, é verificar se esse último dígito aqui, que a gente chama de dígito verificador, tá, ele, de fato, ele corresponde aos outros dígitos. Porque o que acontece com tanto o CPF quanto o código de barra, esse dígito aqui, a bem na verdade, é um dígito a mais que é colocado só para garantir que todos esses números aqui estão corretos. Então, esse número aqui, ele foi posto para garantir que quando você fizer a leitura do código, essa sequência de números só pode dar 2, não pode dar outro. Como é que isso é feito, né? Se você está trabalhando, por exemplo, com alguns alunos, né, com expressões numéricas, com operações como adição, multiplicação, é suficiente para você, por exemplo, apresentar esse conceito aqui, né? Então, o que é que isso é feito, né? Nós olhamos os dois primeiros números, né, 0 e 1, e criamos duas linhas, uma de cima e uma de baixo. 0, 1, depois 2 e 3, e vamos colocando sempre um em cima, outro embaixo. Um em cima, outro embaixo. Um em cima, outro embaixo, um em cima, outro embaixo. Só resta aqui o 2, tá bom? O que é que acontece aqui? Para a gente calcular esse dígito, a gente precisa fazer a soma de todos esses elementos, tá? No caso aqui vai dar 20, e a soma dos elementos da linha de baixo, nesse caso vai dar 26. E bom, o que o leitor de código de barra faz, a bem da verdade, o software que está sendo executado a partir do leitor, né, do código de barra faz, é um cálculo, tá? Ele pega o valor da linha 1, 20, né, da soma, e soma com 26 vezes 3, que é o valor da linha 2 aqui, tá? Então ele pega 20 mais 26 vezes 3. Por quê? É o critério que ele está utilizando para fazer o cálculo,
Tá? Esse é o critério utilizado para um código de barra de 13 dígitos. Tá? E aqui vai dar um valor 98. E como é que ele chega nesse valor 2 aqui, do dígito? Ele pergunta o seguinte: qual é a próxima dezena exata? Né? Então temos 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bom, 100 é a próxima dezena exata quando eu olho para o número 98. Então, 100 menos 98 dá 2. 2 é esse dígito verificador. Esse processo ele é feito por trás do software que está executando, que o leitor utiliza para poder verificar se esses números que ele leu aqui estavam corretos ou não. Porque pode ser, de repente, que se você muda o ângulo do leitor ou acontece alguma coisa, pode acontecer de ele, ao invés de ler um 4, ele lê outro número, lê um 5, lê um 6, porque ele pegou no ângulo errado ou alguma coisa do tipo. E toda vez que ele faz a leitura, ele sempre pergunta se o dígito está batendo ou não. Se não bate, ele faz uma nova leitura até garantir que todos esses dígitos aqui batem com o dígito verificador. Bom, o que é que você tem a ver com isso? Apresentei 2 cenários aqui e a pergunta é: o que é que você tem a ver com isso? Bom, você, professor, você pode pensar em como a computação pode ser ensinada na sua escola. É esse o desejo dessas provocações. É pensar a computação como essa perspectiva de criação de programas, né? Envolve muito mais, mas criação de programas é um dos espíritos, né? Dentro da computação. E como você pode pensar na computação, e como a BNCC aponta, no desenvolvimento do pensamento computacional na sua escola. Aí você pergunta: mas Esdras, eu não sou das exatas, Esdras, o que é que eu faço, assim? Você apresentou 2 exemplos aí que só tem número, tem até umas sequências, tudo, mas assim, você tem alguma ideia, assim, para quem não é? Eu falei: tem uma ideia interessante aqui, tá? Que não fica somente restrito à questão do número, do cálculo, ou essa perspectiva mais numérica aí da computação. Você, professor, pode pensar sobre como ensinar sobre os impactos da computação para os alunos na sua escola. Então, por exemplo, que tal ensinar a história da Segunda Guerra a partir do filme O Jogo da Imitação, que é um filme que vai contar um pouco da história do Alan Turing, que é um dos nomes muito fortes aí na ciência da computação. Ao mesmo tempo que você traz sobre história de Segunda Guerra, você traz um pouco da história da computação e você consegue fazer esse diálogo aí entre a sua disciplina e a computação. Mas, Esdras, você não conhece a minha escola. Não tem nada. O que é que eu faço? Tá? Eu ainda tenho uma outra provocação final, e essa vai ser a última, tá? Que se na sua escola não tem nada, você não consegue enxergar nenhum horizonte, nenhuma perspectiva a respeito de como incluir a computação na sala de aula, no seu ambiente escolar, que tal você pesquisar entre os seus colegas professores se eles sabem o que é pensamento computacional? Por que você não compreender a sua realidade concreta, o seu espaço de trabalho? O que é que dificulta, o que é que atrapalha, o que é que de repente falta para você pensar numa perspectiva de incluir, por exemplo, a computação dentro da sua escola, numa perspectiva de pensamento computacional, desenvolver esse pensamento computacional nos alunos. Então, quando às vezes a gente não tem uma realidade bem pavimentada, bem desenvolvida, bem construída, uma perspectiva muito boa é você investigar. Investigue as causas disso, investigue o porquê. Investigue o porquê, por exemplo, professores não se sentem à vontade para dar novos passos em relação a isso. E isso é algo que a gente queria muito saber, muito. A gente quem? Nós que estamos organizando o EduComp, que é o Simpósio Brasileiro de Educação em Computação. A gente queria muito ver vocês lá com a gente,
tanto como participantes assistindo às palestras, aos artigos que serão apresentados, mas também submetendo os trabalhos, enviando os trabalhos para a gente. Então, a gente acredita que onde vocês estão é um lugar estratégico para a gente conhecer a realidade da educação no Brasil, e em especial a educação em computação na escola. Nada melhor do que ouvir as próprias pessoas que estão vivendo diariamente os desafios de vivenciar a escola básica com todos os seus determinantes, né, e problemas que ela traz, mas ao mesmo tempo de a gente poder, apesar de todo esse cenário hostil que às vezes existe, né, dentro da educação brasileira, que a gente possa sonhar com uma educação melhor, que a gente possa sonhar com uma educação que enriqueça não apenas o cérebro, mas também a alma, né, de nossos alunos e de nossa comunidade escolar. Bom, é isso. Agradeço pelo espaço, agradeço pela professora Márcia Kinipoff pelo convite e também agradeço aí a todos os envolvidos nesse momento aí, pela organização, né? A Unisc, Universidade de Pernambuco, o FPB, o FRPE, a Sexta CRE, Santa Cruz do Sul, e a organização do EduComp, tá ok? Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, professor Esdras. Excelente a sua fala. Nós vamos anotar as questões e os comentários através do chat. Quem está participando pode digitar lá e estaremos ao final passando aos palestrantes. Então, de imediato, eu convido o professor Vilke Oliveira para fazer a sua fala. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu vou começar pedindo desculpas a vocês por não estar com o meu vídeo ativo, mas é porque a minha conexão tá um pouco instável, mas de todo modo vocês não vão perder muito por não me ver. Eu queria começar agradecendo a Márcia, né, minha amiga aí já de uma certa data pelo convite, e saudar também ao Esdras e ao André. É sempre bom poder estar com vocês, né? Mesmo quando não é pessoalmente, mas é sempre bom me reunir com vocês e ouvir vocês, né? E principalmente depois dessa fala, né, que o Esdras fez, uma fala que, além de deixar muito claro as diferenças entre informática e computação, fez algumas provocações, né, que eu tenho certeza que mexeu com muitos dos que nos acompanham, porque de alguma forma mexeu comigo também, né? Então, depois de uma fala como essa do Esdras, eu fico sempre me perguntando uma coisa que muita gente costuma me perguntar, né? É difícil eu estar em algum lugar falando alguma coisa para não surgir uma pergunta mais ou menos nesse sentido, né? Tá, tudo bem, mas o que é que a gente pode esperar do futuro, né? E é óbvio que essa não é uma resposta fácil, né? Na verdade, talvez eu nem tenha um começo de resposta para essa pergunta. Porque sempre que a gente se pergunta o que esperar do futuro, principalmente quando o Esdras faz algumas provocações como essas que ele fez, né? Quando ele mostra algumas coisas como essa que ele mostrou, e a gente começa a refletir sobre a realidade que a gente tem hoje, é muito difícil a gente se pensar e a gente se perguntar e a gente pensar sobre o futuro, porque a gente nem mesmo tem uma ideia concreta sobre o presente, né? Mas para começar a falar sobre o futuro, sobre o que pensar, né, para o futuro, dessa vez eu queria começar refletindo rapidamente sobre um vídeo. Normalmente eu não gosto,
realmente não gosto de colocar vídeo em apresentação, mas esse é um vídeo de 1 minuto e 10 segundos que vai fazer um certo sentido para algo que eu queria chamar hoje aqui nessa apresentação. Então, vou soltar esse vídeo aqui, espero que o som saia aí para todos, e se não sair não tem problema, porque eu vou falando sobre isso depois. Hi, everybody. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program it. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks, everybody. Ok, bom, esse é um vídeo do final de 2013, onde o presidente dos Estados Unidos, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele defende o ensino de computação, né, na educação básica, e ele faz uma provocação para algo que para a gente ainda não é uma realidade, mas que nos Estados Unidos já é uma realidade há um certo tempo, que é essa ideia que o Esdras trouxe na apresentação dele. É você transformar em realidade o ensino de computação na educação básica. Nos Estados Unidos, já é uma realidade, já existe um currículo que determina como a computação deve ser ensinada na educação básica, como que as tecnologias podem ser utilizadas em favor do professor na educação básica, e essa não é só uma realidade dos Estados Unidos, é uma realidade de diversos outros países de primeiro mundo, e uma realidade que para eles já não é nova. Mas, novamente, eu volto à mesma pergunta, né? Tudo bem, mas o que é que esperar do futuro aqui para a nossa realidade? Porque eu lembro que, quando esse vídeo do Obama, ele explodiu assim ao redor do mundo, né? Todo mundo que trabalhava com tecnologias na educação, com ensino de computação, começava a pensar sobre esse vídeo, começava a reproduzir esse vídeo, falar sobre a importância do ensino de computação na educação básica. Já vai quase, né? Se a gente for fazer uma análise mais a longo prazo, a gente vai ver que já faz quase uma década que esse vídeo foi publicado, e até hoje a gente não tem essa realidade de uma forma mais concreta aqui para a gente. Então, ao invés de começar a pensar em como vai ser o futuro, eu prefiro trazer uma realidade que já é concreta. E que realidade é essa que já é concreta? A realidade é que, independentemente do nível em que a gente esteja, independentemente do que está faltando para que isso seja uma realidade, em todas as regiões, em todos os níveis da educação, em todos os tipos de escola, algo que essa pandemia que está aí nos trouxe de uma maneira muito clara é que a realidade é a necessidade da gente trazer esse tipo de coisa para a educação básica. Então, a realidade é que hoje a gente já está dentro de um ensino remoto, é que a gente já está precisando colocar em prática um ensino híbrido que talvez não tivesse preparado para isso, é que
coisas como gamificação, uso de jogos digitais na educação, mobile learning, realidade virtual e aumentada, que há poucos anos atrás era uma realidade para pouco, hoje em dia, por uma questão de necessidade, professores estão começando a ter que usar. E aí, principalmente, não está à toa aí esse destaque para o pensamento computacional, né, que foi o que o Esdras trouxe, torna-se ainda mais uma realidade e uma necessidade quando a gente vê esses dois pontos, quando a gente vê o ponto dos países que já avançaram, dos países que já saíram na nossa frente e que mostram a importância disso, e a nossa realidade, o quanto que a gente começou a ficar para trás em comparação com alguns países e o quanto a gente precisa incorporar isso no nosso currículo. Só que, ao mesmo tempo, quando eu trago tudo isso, que já é uma realidade, eu fico imaginando como fica o professor, né? Como é que fica a mente do professor da educação básica quando ele se vê na necessidade de utilizar tudo isso? Quando ele se vê na necessidade de utilizar dentro da realidade dele uma série de artefatos que ele literalmente não estava preparado para utilizar no sentido técnico e muitas vezes no sentido de mesmo pensar em como montar a aula dele utilizando essa tecnologia. E eu digo isso por dois motivos. O primeiro é que não vem ao caso, né, a minha caminhada para chegar até aqui, mas eu acredito que eu posso dizer que eu conheço bem a realidade dos professores dos diferentes níveis do Brasil. Eu sei a realidade do professor que dá aula numa escola particular em São Paulo, uma escola de uma mensalidade caríssima, e eu sei também a realidade de estudar e de dar aula numa escola de zona rural, por exemplo, em uma escola que não tem acesso à internet, em uma escola que muitas vezes não tem itens básicos, né? Em uma escola que muitas vezes o professor não recebe salário, literalmente. Então, como é que fica a cabeça, né, do professor diante de uma situação como essa? No ano passado, ano atrasado, salvo engano, a USP, ela lançou uma especialização para professores da educação básica estudarem sobre como utilizar tecnologias na educação e como também trabalhar o ensino de computação na educação básica. Por que essa especialização foi montada? Porque a grande realidade é que, infelizmente, os nossos professores do Brasil, de modo geral, eles não estão preparados para trabalhar com isso, né, na realidade deles, em sala de aula. Então, o professor ele precisa começar a buscar alguma coisa extra, como, por exemplo, essas especializações, enfim. E aí o professor ele começa a ser bombardeado por uma série de necessidades. Por quê? Porque ele precisa achar um caminho. Então, a grande preocupação até esse ponto diante de tudo isso que o Esdras colocou, né, na fala brilhante que ele fez, e diante dessa explanação que eu estou fazendo aqui para vocês, a grande preocupação é como que fica a mente do professor em relação a tudo isso, né? E aí é onde vem uma questão importante, né? Porque quem pode ajudar o professor da educação básica? O professor da educação básica, e aí quando eu falo professor da educação básica, eu estou falando do professor de matemática, de química, de física, de biologia, né? Quem pode ajudar esse professor a utilizar, seja utilizar a tecnologia em sala de aula, seja trabalhar o ensino de computação em sala de aula, que é o principal que é a nossa intenção de trabalhar nessa fala de hoje, né? Existe no Brasil uma pessoa que está preparada, uma pessoa que se prepara ao longo de toda a sua formação acadêmica para ajudar você, professor da educação básica, a ensinar computação na educação básica ou mesmo a trabalhar com o uso de tecnologias em sala de aula, que é
o licenciado em computação, né, que é um profissional que não tem ainda em todos os estados, que é um profissional de um curso que, assim como também, claro, outras licenciaturas enfrentam uma série de dificuldades, mas que é o profissional que pode ajudar você, né, nessa perspectiva. E aí, por que o licenciado em computação ele pode ajudar você, né, professor da educação básica, nessa perspectiva? No ano de 2006, né, foi vinculada no Diário Oficial da União, né, no CNE, as determinações de atribuição para os cursos de computação no Brasil. Então, se você apontar a câmera do seu celular, né, para esse QR Code que está aparecendo aí na apresentação, você vai ter acesso a essa resolução da CNE, aonde eles determinam qual o perfil de formação dos cursos de computação no Brasil, ou seja, é ciência da computação, sistema de computação, sistema de informação, engenharia da computação e licenciatura em computação. E, dentro desses itens, né, no inciso 5, onde tem as determinações de atribuições específicas para a licenciatura em computação, são listados 12 itens que são exclusivos ao licenciado em computação e que trazem essa formação especial do licenciado em computação para que ele possa atuar nessa frente de ajuda que possa promover o ensino de computação na educação básica e que possa também auxiliar no desenvolvimento e no uso de tecnologias na educação básica. Então, isso significa que somente o licenciado em computação vai ter essa capacidade para ajudar você? Significa que somente o licenciado em computação ele vai estar apto para fazer isso? Né? Não, mas ele é o único que recebe uma formação específica para fazer isso. Por quê? Porque a licenciatura em computação, ela justamente tem uma característica no seu currículo que os demais cursos não têm, que fazem com que o licenciado em computação tenha essa formação específica para prover esse tipo de ajuda aos professores da educação básica. E que formação é essa? É uma formação exclusiva que une a ciência da computação, a psicologia e a educação dentro de um único currículo e de uma maneira integrada. Então, isso faz com que existam algumas características específicas que é atribuição específica do licenciado em computação, e eu vou listar algumas delas aqui para vocês. Então, a primeira delas, né, discutir currículos. Então, o Esdras fez essa provocação, né, de como trabalhar o ensino de computação na educação básica, mesmo até quando você não tem um profissional de educação, né. Então, é uma atribuição que o licenciado em computação vai poder estar trabalhando. A segunda, entender os alunos, né? Entender o contexto que determina ali aquela vivência entre alunos e professores de uma escola. Por quê? Porque o licenciado em computação, ele consegue conhecer as duas realidades, ele conhece a realidade da computação no âmbito do ensino de computação e ele conhece a realidade do professor que precisa ensinar, né, aos alunos na educação básica. Então, acaba entrando nesse ponto também, né, de entender os professores. Auxiliar na educação à distância. Eu acho que nunca ficou tão evidenciada, né, infelizmente, por um caminho horrível, né, que foi essa pandemia, mas nunca ficou tão evidenciada a necessidade da gente pensar como fazer a educação à distância com qualidade, né, como fazer uma educação à distância que ela seja capaz de resolver determinados problemas. Então, o licenciado em computação vai ter essa formação específica. Desenvolver tecnologias para a educação, né? Propor materiais didáticos e, principalmente, ajudar você, professor de outras disciplinas, a trabalhar o ensino de computação de uma maneira multidisciplinar e de uma maneira interdisciplinar dentro do currículo da sua escola, mesmo que a sua escola não tenha,
né, especificamente uma determinação específica para o ensino de computação. Então, novamente, né, normalmente as pessoas me fazem essa pergunta, ok, mas só o licenciado em computação consegue na prática fazer isso? É óbvio que não, né? Pessoas de qualquer curso, elas conseguem pensar isso, né? Elas conseguem, por exemplo, desenvolver uma tecnologia educacional. Só que é óbvio que uma tecnologia educacional, isso só pegando esse exemplo aqui aleatório, eu poderia ter pego qualquer um dos outros, uma pessoa que passa por toda uma formação acadêmica específica, trabalhando com o desenvolvimento de software e, ao mesmo tempo, com a educação, ela vai ter uma formação mais específica para desenvolver uma tecnologia para a educação. Propor um material didático, né? É óbvio que cientistas da computação, é óbvio que pessoas específicas da educação podem desenvolver materiais didáticos e conseguem desenvolver materiais didáticos para o ensino de computação. A prova disso é que nós já temos, inclusive, no Brasil, alguns materiais didáticos para o ensino de computação em português, não foram desenvolvidos por licenciados em computação, mas que também são de muita qualidade, são materiais muito bons, né? Mas o que eu estou querendo trazer com isso é que você, professor da educação básica, não está sozinho, né? Você tem um profissional que pode auxiliar você durante todo esse processo. E esse profissional é o licenciado em computação, né? E aí, para fechar, né, com tudo isso, eu tenho 2 convites a fazer, né? Eu faço 2 convites que são também 2 provocações. O primeiro convite é você, professor da educação básica, você que é professor de matemática, você que é professor de química, de física, de biologia, comece a pensar em como trabalhar o ensino de computação na educação básica com ou sem tecnologias, né, que é a mesma provocação que o Esdras fez. E o segundo convite, né, traga essas suas experiências e traga as suas dúvidas, porque a gente quer conhecer, né, essas suas dúvidas. E o fórum que a gente tem a partir de agora para conhecer esses desafios e para trabalhar nessas dúvidas de uma maneira integrada é o Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, né, o EduComp, que vai ter a sua primeira edição no ano de 2021 e que é uma conquista muito grande, né, da comunidade, no sentido de termos pela primeira vez, um espaço realmente nosso, né, para pensar isso daí. E você, professor, que diante de todas essas dificuldades que a gente sabe que você passa, né, chame um licenciado em computação para ajudar você nesse processo, né? As escolas, de modo geral, se você quer aplicar o ensino de computação na sua escola e não sabe por onde começar, comece trazendo um licenciado em computação para a sua escola, porque ele é a pessoa que vai poder lhe ajudar nesse processo. Então, fica isso como provocação. Eu agradeço a todos, agradeço novamente a Márcia pelo convite, a todos da Unisc, né, que organizaram esse momento, e fico também à disposição no futuro, seja para responder as perguntas de vocês aqui, ou, claro, quem quiser entrar em contato comigo também, por e-mail. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Wilke. Excelente a sua fala. Eu incentivo que todos façam comentários e perguntas. Já recebemos aí perguntas que serão feitas ao final. Agradeço novamente a participação de todos e de imediato eu passo a palavra ao professor André Rabi. Bom dia a todos. Espero que estejam bem. Bom dia, Márcia, obrigado pelo convite. Bom dia aos colegas que estão aí também apresentando hoje junto comigo. Sempre gratificante falar depois de 2 jovens tão engajados e com tanto conhecimento científico sobre a área. Eu hoje vim falar sobre educação em computação, principalmente com a missão de explicar um pouco melhor como funciona o processo de submissão de trabalhos no formato de relato de experiência para o evento EduComp. Mas essa discussão sobre computação na educação básica, que foi iniciada pelos colegas e também se refere muito à questão
do pensamento computacional, do currículo em computação, da trajetória e da necessidade de termos licenciados em computação para subsidiar a educação básica, ela se faz muito pertinente nesse momento, né? E a ideia de nós promovermos a criação de espaços para diálogo, a criação de espaços para troca de experiência, a criação de espaços para enriquecimento coletivo do conhecimento sobre como ensinar e aprender a computação se faz fundamental. Estamos no momento de implantação da Base Nacional Comum na maioria das redes de ensino e, portanto, existem muitas oportunidades para se apoiar a implantação da Base Nacional Comum, não necessariamente numa visão totalmente disciplinar e muito focada em apenas cumprir aquilo que é pedido nos testes oficiais, mas também de subsidiar a implantação da base com conhecimentos que são emancipadores, com conhecimentos que vão poder aumentar a chance de que o Brasil tenha um futuro melhor em relação ao desenvolvimento científico, tecnológico e uma posição mais digna dentro do cenário mundial. Entendo, então, que se faz fundamental a construção desses espaços e uma das principais motivações da gente criar a trilha número 2 do evento EduComp, que eu vou mostrar em seguida como acessar, né, foi justamente viabilizar a criação desse espaço que possa abrir as portas para professores que estão fazendo suas primeiras experiências de ensino de computação, ouvindo palestras por aí, lives e gostando da ideia e, de repente, pegando pela primeira vez o guia da computação desplugada e lendo e tentando planejar uma aula com isso. Para aqueles que já se aventuram há algum tempo na robótica, mas nunca pensaram que aquela atividade que ele desempenha localmente no seu município possa ser útil para outros também. Então, como os pioneiros acabam não tendo um repositório de boas práticas a seguir, são eles que acabam construindo essas boas práticas e desenvolvê-las em escolas de realidades semelhantes. Então, esse é o intuito da trilha número 2 do evento. Eu vou passar a compartilhar minha tela agora para falar um pouquinho mais do evento, mas vou também aproveitar que o assunto é de interesse de muitos dos ouvintes. Acho que minha tela começou a compartilhar agora. Divulgar um livro, Computação na Educação Básica, que eu sou um dos organizadores, assim como Avelino Zorzo e Paulo Blickstein, e que ele compreende uma visão bastante abrangente dos fundamentos de computação, de como eles têm sido absorvidos pela educação básica, e também de muitas experiências, de relatos de experiências de professores, tanto na educação dos níveis iniciais da educação básica, como nos níveis finais, ensino médio e também ensino técnico. Então, é uma radiografia, uma fotografia bastante fidedigna do que vem sendo feito em computação já na educação básica, em escolas públicas e privadas no Brasil, nos últimos anos. Inclusive, acessando e simplesmente fazendo a pesquisa, muita gente pede link quando é online, né, mas só demonstrando aqui, simplesmente fazendo a pesquisa pelo nome Computação na Educação Básica, a primeira resposta já é o link para a Amazon do livro. E a Amazon, em acordo conosco, né, liberou 4 primeiros capítulos do livro naquela modalidade See Inside, em que você pode dar uma lidinha, né, no conteúdo. Agradecimentos aí à Penso Editora. E, portanto, é possível vocês já lerem esses 4 primeiros capítulos.
sobre abordagens da educação em computação, sobre o pensamento computacional, um panorama mundial de adoção do pensamento computacional e o que aprendemos com a linguagem Logo nos experimentos no Brasil. Então, feita a divulgação, eu vou passar agora a explicar o funcionamento da submissão de trabalhos para o EduComp. O EduComp tem esse endereço, educompbrasil.org, educompbrasil.org, e ao acessar o evento, a gente tem a chamada de trabalhos. A chamada de trabalhos, ela explica para a pessoa que quer submeter um trabalho para o evento quais são as divisões, os grandes grupos que se reúnem dentro do evento para fazer discussões. A trilha 1 se refere a artigos de pesquisa e ensaios, a trilha 2 a relatos de experiência que eu vou aprofundar. A trilha 3 a currículos e práticas pedagógicas, a trilha 4 recursos e ambientes educacionais, e tem uma trilha chamada Laboratório de Ideias para explorar inovações e ideias ainda nascendo. Bom, a trilha de relatos de experiência, ela busca justamente permitir que vocês possam contar uma experiência que foi desenvolvida enquanto professores, de forma que ela possa ser aproveitada por outros. E o relato busca, portanto, ter nós definimos um formato para que esse relato possa efetivamente ser útil para outros. Então, ele tem que prover um conjunto de detalhes suficientes para isso e, se possível, alguma reflexão daquilo que funcionou e não funcionou, por quê. É um compartilhamento de experiência, bem no espírito do que se espera de um relato de experiência. Eu vou aprofundar um pouco isso. Aqui eu estou mostrando documentos de trabalho para mostrar que a gente vem trabalhando nisso já há alguns dias, né? Então, o que a gente espera que um relato de experiência possa possuir para que ele seja valioso para ser compartilhado com os demais? Né? O primeiro é que seja efetivamente um relato de educação em computação. Acho que as falas do Esdras e do Wilke diferenciaram muito bem os trabalhos de informática na educação dos trabalhos de educação em computação. Os relatos de informática na educação têm seu espaço dentro da comissão de informática na educação, no workshop de informática na escola, também um espaço muito interessante para a discussão desses temas. Mas quando se refere ao ensino de computação, ao ensino da lógica de programação, ao ensino de pensamento computacional, entendemos que a discussão se centra em educação e computação, portanto, esse é o espaço para esse tipo de trabalho. A originalidade do relato, no que se refere ao artigo ser original, pelo menos em algum aspecto, que seja pelo uso de uma abordagem pedagógica, pouco explorada, porque aborda um público-alvo diferente, ou que tem necessidade especial, ou um público-alvo que não tem acesso, que tem alguma característica relevante e original, que usa alguma técnica, alguma ferramenta, ou algum instrumento que tenha sido pouco utilizado ainda e que a gente precisa aprender mais sobre. Que tem impacto educacional. O artigo, ele deve analisar o potencial impacto educacional da iniciativa junto ao público-alvo. Então, principalmente pensando, né, em que grau essa atividade desenvolvida, ela pode gerar um maior impacto se ela for replicada em outros ambientes, ou se ela se refere a um pequeno grupo, a uma característica específica que também tem o seu impacto, mas é um impacto não quantitativo e sim qualitativo. Então, não há nenhum viés quantitativo em a gente analisar impacto, é importante dizer isso, tá? Replicabilidade. A ideia é de que o artigo dê detalhes suficientes e que vocês expliquem de professor para professor o que precisa para ser implementado em outro espaço. Uma boa prática pedagógica, uma boa atividade educacional, ela sempre é
fundamentada em preceitos pedagógicos consistentes, né? Então, apresentar quais são esses preceitos pedagógicos que fundamentam a ação docente e, da mesma forma, se posicionar claramente em relação a isso em seu relato. Normal relacionado à qualidade de texto, né, de possuir, tá bem escrito, não ter erros, ser claro, coeso, boa ortografia, gramática correta, tá em conformidade com o formato solicitado pelo evento, que são coisas muito comuns em qualquer tipo de submissão de trabalho. Nós, a partir daí, desses critérios, nós atribuiremos, né, para um comitê de revisores que vai fornecer feedback sobre a experiência de vocês. Eu vou pular aqui para o formulário de como acontece essa avaliação para desmistificar um pouco isso. Tá? Vocês podem reparar que está em amarelo aqui, ó, admitir mídias educacionais, porque é justamente algo que a gente está pleiteando, a viabilidade de que também, junto com o texto, possa ser enviado imagens, vídeos ou informações complementares que ajudem a caracterizar o relato de experiência, para que a gente não fique apenas preso naquilo que consegue ser bem representado textualmente. Por exemplo, a aderência é avaliada numa escala de perfeitamente aderente até nenhuma aderência. A originalidade, conforme aquele critério, vocês vão receber um parecer em cada um desses aspectos, com explicação de por que o trabalho tem originalidade 2, razoável, e impacto educacional 3, na opinião dos revisores. E esse é um processo muito importante da gente dialogar com a academia. É um trabalho que o grupo de Educação em Computação, o GIEC, né, vem se organizando para prover um feedback qualificado para os professores acerca das práticas que eles vêm desenvolvendo. E a gente busca fazer isso através de eventos como esse, e reiterando que a submissão, o processo todo de elaborar um artigo, submeter o artigo e receber feedback, não tem custos para o autor. Ele só vai ter custo de inscrição no evento, caso o trabalho seja aceito. Portanto, é uma iniciativa que é muito interessante para quem é professor de educação básica, para quem é professor de ensino superior e que está interessado em compartilhar suas práticas relacionadas à educação em computação, ou ainda receber apenas um feedback acerca do que vem fazendo. Para complementar, nós especificamos diretrizes que estão indo para o site em breve, né, e eu já estou antecipando elas aqui para vocês, do que esperamos num relato de experiência, além daqueles critérios que eu já mencionei, né. Então, que eles descrevam cuidadosamente uma intervenção educacional de educação em computação, em seu contexto, e forneçam uma rica reflexão sobre o que deu certo e o que não deu certo e por quê. Todos os artigos devem ser detalhados para que outros possam reproduzir, então isso já foi dito. Um bom relato de experiência deve descrever em detalhes a atividade que foi desenvolvida, quais foram os resultados, como eles foram avaliados ou aferidos. Entende-se que um relato valoroso tende a explorar uma ideia inovadora e inspirar outros professores a adaptarem-na aos seus contextos. O uso adequado do rigor científico é desejável. Além disso, mostra-se pertinente a descrição dos registros que evidenciam e corroboram as conclusões do trabalho. Então, aqui eu vou salientar um aspecto de que o relato de experiência, ele pode ter um pouco mais de liberdade daquela necessidade de sempre fazer uma avaliação rigorosa do resultado, porque ele, afinal, está sendo construído para compartilhar uma forma de desenvolver uma atividade pedagógica. Mas é, sim, importante que se apresentem, mesmo que de forma sucinta, as evidências que corroboram as conclusões do porquê funcionou, porquê não funcionou, de novo, não fechando para que sejam evidências quantitativas, mas também qualitativas, né, mas que o rigor científico seja, sim, seguido sempre que possível, ou sempre que desejável, né. Além disso, é interessante que
o público dessa trilha, que os relatos possam apresentar e discutir aspectos do ensino de educação em computação, como aulas, estratégias, planejamento de atividades, como foram a recepção dos alunos, dificuldade com a infraestrutura, e, portanto, lições aprendidas acerca do desenvolvimento do relato. E a gente queria também estimular muito, né, relatos vindos de professores que não têm a sua formação em computação ou não são licenciados em computação, mas que, por serem alocados a essa atribuição ou por terem afinidade, buscaram trabalhar esses assuntos em sua prática pedagógica e enriquece muito a discussão, a visão desses profissionais também. Acredito que o que era meu objetivo para essa fala, eu cumpri, né? E fico à disposição também para dialogar e responder perguntas dos demais. Devolvo a palavra para você, Márcia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor André, muito obrigado, excelente fala, excelentes colocações. Então, eu saliento a riqueza que os nossos 3 palestrantes trouxeram e fazem pensar a respeito da importância da escola estar trabalhando os centros de computação através do pensamento computacional, de computação plugada ou desplugada, e nos fazem pensar como isso pode ser iniciado na escola e como quem já trabalha pode estar fazendo relatos, pode estar participando do EduComp. Aqui na Unisc, em novembro, também teremos uma escola regional de computação, para a qual também podem ser submetidos relatos de experiência de professores que já têm uma abordagem de trabalhos de computação na escola. E nós todos somos formadores de opinião. Nós queremos que nossas crianças, nossos adolescentes no Brasil tenham o mesmo direito que crianças de outros países possuem. Eles estão recebendo aulas de introdução à computação, de pensamento computacional, de linguagem de programação há muitos anos. Porque os nossos brasileirinhos não têm o mesmo direito. Então, nós, professores das escolas, das universidades, dos cursos técnicos, todos, precisamos levantar essa bandeira, apoiar essa causa com muita força. Nós precisamos conquistar isso para o Brasil. O futuro do Brasil também depende muito disso. Nossas crianças devem ter o mesmo direito das crianças de outros países. O projeto Unisc Inclusão Digital tem em seu site várias atividades de computação desplugada. E todos podem estar acessando, eu já coloquei aí no chat o link, e podem utilizar também, além dos materiais que os professores apresentaram, livros, endereços e vários outros materiais excelentes aí que os professores nos trouxeram. Nós temos aqui conosco a professora Lenir, do NTE, e o professor Luiz Elcides. Aqui no Rio Grande do Sul há um incentivo à educação em computação na escola, e já existem várias atividades sendo feitas. Então, eu peço que a professora Lenir e o professor Luiz Elcides comentem brevemente as suas atividades em relação a isso. Bom dia. Bom dia a todos, eu me chamo Lene Rossarola, coordeno o NTE Santa Cruz. Obrigada, Marcinha, pelo convite à participação. Nós estamos apoiando essa live. Palestrantes renomados, muito obrigada pelas reflexões importantes que vocês... E eu vejo a Marcinha à frente do projeto Unisc Inclusão Digital, à frente da computação ali na Unisc, e preocupada, assim como o NTE Santa Cruz também, a qual eu represento agora, preocupados em que a computação esteja presente nas escolas, que seja explorada, que a computação faça parte nos componentes curriculares. Está previsto na BNCC, pelo menos, a inclusão de recursos
o tema da live cabe muito bem essa reflexão no momento. Educação em computação na escola, como e por quê? Pensamento computacional, esse processo que envolve a formulação de um problema e a busca de uma solução, e, enfim, a partir de um algoritmo, que é muito importante, buscar uma solução para um problema. Isso tem que fazer parte dos estudos nas nossas escolas. O NTE Santa Cruz oferece cursos e oficinas, tem oferecido semipresenciais e tem trabalhado com esses temas, falando de Code.org, Scratch, estimulando a programação, também diversos softwares e aplicativos que privilegiam gamificação. Tínhamos planejado, inclusive, junto com a Márcia e o projeto Inclusão, nós tínhamos planejado pensamento lógico computacional e aprendizagem criativa, tínhamos formação que seria semipresencial, no momento estamos impossibilitados, e então, mas assim, seguimos juntos, né, nessa preocupação que é levar os recursos digitais aos nossos professores para que eles possam integrar em seus conteúdos, em seus componentes curriculares, esses conceitos da computação e que possam utilizar os recursos digitais em prol da aprendizagem. Em breve, o NTE vai lançar um podcast e seguimos apoiando as escolas no momento com o Google Sala de Aula, que é um recurso, uma plataforma que o governo disponibilizou a todas as nossas escolas, que é pensando em uma escola virtual. Todas as salas de aula, os espaços, inclusive sala de recreio, aparecem, sala dos professores. Então, a escola toda da vida real que nós tínhamos foi transportada para um mundo virtual. Tá? Então, o NTE está empenhado nisso, em que as escolas utilizem os recursos, em que vejam essa necessidade dos conceitos e dos recursos digitais todos estarem ali favorecendo a aprendizagem. Seguimos com a parceria com Marcinha, Unisc, juntos sempre. Muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada, professora Lene. Muito importante o trabalho do NTE aqui na nossa região e em todas as regiões aqui do nosso Rio Grande do Sul, né? E o mesmo para todo o Brasil. E eu fico pensando, pessoal, aquilo que os colegas colocaram antes, professores palestrantes, quando existem licenciados em computação na escola, ótimo, né? Temos quem nos encaminhe. E quando não existe, como nós, professores de outras áreas, podemos envolver o pensamento computacional nas nossas áreas? Provavelmente, a maioria dos professores que atuam hoje nas escolas não teve essa formação na graduação, não passou por uma disciplina na graduação, lá na sua licenciatura, que abordasse essas questões de pensamento computacional, de fundamentos de computação, de educação em computação. Então, é necessário iniciar um processo, é necessário iniciar um processo de formação continuada de quem está na escola, para que esses professores possam iniciar. E o EduComp é um excelente local para isso. Se não participar com um relato, participe assistindo, para estar inteirado, para aprender, para valorizar o seu trabalho, porque nós podemos resolver problemas de muitas maneiras, melhor se pelos pilares do pensamento computacional, né? Estrutura esse pensamento e resolve um problema com um olhar diferenciado e muito mais hábil. Certo? Então, agora eu convido o Luiz Elcides, professor do nosso município, a comentar a experiência do nosso município. Bom dia, então, a todos os participantes, né? Agradeço o convite da professora Márcia para mim poder colocar a realidade do município de Santa Cruz do Sul. Fiquei muito atento às falas dos colegas que me antecederam antes, né? E fiz algumas anotações, algumas reflexões aqui, que eu julgo que é importante a gente colocar nesse momento. Primeiro, eu gostaria de falar que no município de Santa Cruz do Sul, no ano passado, no ano de 2019, a gente construiu, junto com os colegas de
de licenciatura em computação, que nós somos em número de 13 no município, um documento territorial com base na BNCC. Então, nós criamos a nossa BNCC. Para que as pessoas possam entender, no município de Santa Cruz do Sul, nós temos em algumas das escolas da rede municipal a disciplina de informática, né? Isso foi uma conquista muito importante para nós, né? Que desde o ano de 2007, o município já conta com professores licenciados em computação no quadro efetivo do município, né? Nós somos concursados, hoje, então, no número de 13 professores. E até então a gente vinha trabalhando nas escolas como um apoio e como oficinas, né, de informática nas aulas. E hoje, né, depois desse período que a gente foi amadurecendo as ideias, a gente tem a disciplina de informática em algumas escolas, né? Algumas escolas a gente tem do 6º ano até o 9º ano, né? Em algumas escolas a gente tem do 8º no 9º, outras escolas no 9º ano, e de maneira gradativa a gente está implementando essa disciplina para todas as escolas, né? Hoje a gente já tem algumas escolas de interior e algumas escolas da zona urbana também. Então, esses professores, né, nessas escolas. Mas acho que tem das falas que os professores colocaram, né, eu gostaria muito de falar, assim, quando o professor Esdras colocou aquela foto do laboratório de informática lá, né, o quanto é importante a gente ter um laboratório de informática na escola hoje, né? O quanto é importante a gente pensar também na possibilidade dessa tecnologia não ficar só restrita ao laboratório de informática, essa tecnologia poder ser móvel, né, volante dentro da escola, para que a gente possa usar em todos os espaços escolares a tecnologia também, né? Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu vi aquela foto do laboratório, e que não é a realidade da maioria das escolas do Brasil, né? Um laboratório de informática mais simples do que aquele da foto. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, e junto com isso, a gente, né, uma coisa que eu venho falando há muito tempo com os colegas, e, né, a questão da internet. Hoje a gente não tem internet de qualidade nas escolas. Por mais que a gente queira trabalhar o pensamento computacional, que a gente queira, né, que a gente tenha um profissional de informática nas escolas, seria o ideal que a gente tivesse um licenciado em computação, no mínimo, em cada escola, né, como os outros professores já colocaram também, o professor Will que colocou, né, o quanto é importante, mas também é importante a gente ter esse recurso nas escolas hoje, essas ferramentas, a gente ter uma internet, principalmente de qualidade na escola. Isso é uma coisa que chama atenção e que a gente não tem nas escolas hoje, né? São poucas as escolas que têm uma internet de qualidade, são poucas as escolas que têm equipamentos de qualidade. A gente não vê investimento do governo de nível federal. Há muito tempo não se tem investimento em tecnologia nas escolas, né? E isso são questões que a gente tem que pensar também no momento que a gente vai trabalhar a computação na escola. Então, a computação desplugada vem nesse momento também para nos ajudar, né? E esse ensino híbrido, que é uma nova realidade, então, que o professor viu que colocou também ali, né? A gente provavelmente vai ser a realidade da nossa escola daqui em diante. E será que a gente está preparado para esse ensino híbrido? Será que os professores estão preparados? Aí entra a importância, então, do meu ponto de vista, do licenciado em computação nas escolas para fazer... para ajudar nesse processo, né? A partir de agora, provavelmente vai ser a nossa realidade isso daí. Isso são questões que a gente tem que continuar discutindo, eu acho que são importantíssimas para a gente discutir, né? Para que a gente possa ter uma escola, né, cada vez melhor. E sempre eu faço essa pergunta, eu já fiz em vários momentos também. Será que a gente conseguiria estar participando de um evento desses que a gente participou hoje, né? Que a gente está participando agora, de uma palestra, né? Tanto quanto nós aqui que estamos fazendo a fala, quanto as pessoas que estão assistindo, da escola que a gente trabalha,
Será que hoje a gente conseguiria? Provavelmente muitas escolas não teriam, né, esse acesso. Eu queria deixar essa reflexão, né? Então, para as pessoas que estão assistindo isso, será que é possível hoje a gente fazer isso da escola, né? Na minha escola, por exemplo, não teria como hoje, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa discussão também, né, dos investimentos em educação e da necessidade de a gente também ter um suporte na educação. Essa é a minha fala, então, professora Márcia, obrigado, né? Fico à disposição. Muito obrigado, professor Luiz. Eu comento e afirmo que o trabalho do município de Santa Cruz do Sul é um trabalho muito relevante. O nosso município já lançou vários concursos públicos para licenciados em computação. Mas nós precisamos pensar que nós temos aqui no Brasil a Resolução de Formação de Professores, que é uma resolução encaminhada pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Essa resolução já foi melhorada ao final de 2019, mas ela ainda precisa ser mais trabalhada. Por quê? Porque os licenciandos de todas as áreas precisam entender, aprender, conhecer os fundamentos de computação, porque a computação é uma área que permeia todas as outras, que dá base para todas as outras. Nós precisamos não só utilizar as tecnologias, mas, como os professores falaram, aprender a pensar como essas tecnologias são desenvolvidas. E hoje, na área da computação, existem inúmeras vagas de trabalho ociosas. Eu pergunto, os nossos estudantes de ensino médio sabem disso? Como os professores de todas as áreas podem contribuir e, inclusive, melhorar a sua prática, introduzindo, trazendo o pensamento computacional, os fundamentos de computação para as suas disciplinas, integrando, né? E fica o exemplo aí do município de Santa Cruz do Sul, que valoriza o licenciado em computação, abriu vários concursos públicos, tem um grupo que se reúne conosco na universidade seguidamente, estudando materiais didáticos e várias formas de metodologia de aplicação na escola, e quem sabe isso não passa a ser um encontro nacional, né, que outras licenciaturas em computação, egressos, estudantes e professores possam integrar esse grupo e estarmos pensando a nível de Brasil, olhando para toda essa bela produção de materiais que os nossos palestrantes nos trouxeram. Então, ficam essas frentes, esses questionamentos. E agora eu passo as perguntas feitas aos professores. Né, estou muito agradecida aqui ao professor André Rabi. Nós temos uma pergunta, professora, e depois aos outros professores. E o pessoal aqui do NTE pergunta: como posso avaliar o desenvolvimento do pensamento computacional no aluno? Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta que ela ainda não tem uma resposta definitiva. Existem várias frentes de pesquisa buscando construir instrumentos para mensurar de uma forma adequada o pensamento computacional. Por exemplo, a gente ainda não tem parâmetros relacionados ao que uma criança consegue desenvolver em relação a um algoritmo, a um programa, e com que idade. A gente sabe, através dos brinquedos de programar, que a partir dos 4 anos ela já consegue expressar um algoritmo através de cartas, de botões, de seguir passos, mas talvez isso aconteça mais cedo, e a gente ainda não tem parâmetros definidos para isso, né? Mas, ainda que não se tenha instrumentos totalmente consolidados, existem muitas formas da gente fazer avaliações, construindo atividades semelhantes às que se faz nas provas de programação, nas competições de programação, em que a gente vai construindo uma progressão das dificuldades. Uma atividade muito frequente, que pode ser feita desplugada, pode ser feita até com cartas de programar, é a criança brincar de ser um robô. Isso a gente pode fazer com que ela resolva um problema que seja simplesmente uma trajetória de passos para frente, depois ela evolui para uma trajetória que envolve giros e rotações, depois ela evolui para uma trajetória que precisa ser utilizada a repetição para que se chegue a um resultado, e, portanto, a gente consegue ir aferindo o quanto a criança está se desenvolvendo. É a forma possível de avaliar o pensamento computacional, e, casualmente, meu grupo
pesquisa está desenvolvendo uma ferramenta para avaliação do pensamento computacional, inicialmente focada em estudantes do ensino médio, e nós vamos estar abrindo até a chamada para voluntários e fazer parte dos primeiros pilotos em algumas semanas. Então, quem tiver interesse, pode, por favor, entrar em contato ou ficar ligado nas listas de divulgação de educação em computação, que provavelmente estarei fazendo essa divulgação também. Obrigado. Perfeito, professor André, muito obrigado. Nós temos uma pergunta ao professor Esdras. Como difundir na universidade uma relação sistêmica de responsabilização com a educação básica para desenvolvimento do pensamento computacional? Joia, Márcia, excelente pergunta. Tem várias formas, mas uma delas que eu posso destacar aqui, que eu acho que é uma forma bastante interessante, é que existe uma legislação nova de 2018 que está solicitando que os cursos, né, reformulem os seus currículos, né, para incluir a extensão agora como parte integrante e obrigatória dos currículos, né. Então, os cursos de graduação vão ter que constar de pelo menos 10% aí da sua grade curricular com extensão, explicitamente. E por que eu vejo que isso é uma janela, né, de oportunidade? É que as escolas, né, na educação básica podem explorar essa nova obrigatoriedade, né, que já está disposta, e os cursos já estão se reformulando em relação a isso, para que os lugares onde a extensão seja de fato realizada possam ser os ambientes escolares das suas escolas. Então, assim, aproveitar esse gancho faz com que aquilo que é produzido, que é pesquisado, que é pensado, né, nos cursos de licenciatura e computação e outros grupos de pesquisa na área de educação e computação, eles possam fazer projetos de extensão com os seus alunos e seus pesquisadores diretamente nessas escolas, aproveitando essa obrigatoriedade que a lei de 2018 traz. Então, assim, é uma forma muito interessante de fazer essa ponte, né, universidade-escola, que é uma ponte importantíssima, que tem que ser feita e deve ser feito, né? A universidade, ela garante, né, a sua relevância quando a sociedade usufrui de maneira direta, né, dos resultados produzidos pela pesquisa, pela extensão e pelo ensino, né? Então, a porta da extensão agora vai estar muito mais sólida, muito mais, como posso dizer assim, vai ser muito mais promovido a extensão agora por uma questão de obrigatoriedade, e isso pode ser uma janela de oportunidade excelente para a gente fazer essas pontes, né, entre universidade e escola. Eu acho uma oportunidade muito boa. Perfeito, professor Esdras, muito obrigado. Uma pergunta ao professor Wilk. Até que ponto o uso de método de computação desplugada são efetivos no desenvolvimento do pensamento computacional? Tá, a computação desplugada, né, só contextualizando rapidamente, é quando a gente ensina elementos do pensamento computacional, trabalha elementos, na verdade, do pensamento computacional, sem o uso de qualquer tecnologia, né, e que é um recurso que pode ser de grande ajuda quando nós vivenciamos situações em escolas onde a realidade, por exemplo, do acesso à internet, do acesso a tecnologias é um pouco limitado, né? Salvo engano, foi o ano passado, a gente fez um estudo, um mapeamento sistemático sobre as atividades de computação desplugadas que já foram realizadas no Brasil e os resultados, né, relacionados a essas atividades. Esse estudo está disponível, né, na internet, e o que a gente percebe é que as abordagens de computação desplugada, quando aplicadas de modo geral, elas trazem um impacto positivo, né, no ensino de pensamento computacional, só que essas atividades, elas ainda têm sido muito
modestas, assim, no sentido de exploração, né? Então, se por um lado a gente tem a computação desplugada como algo que pode ajudar bastante, que pode ser muito efetivo, ela ainda precisa ser mais trabalhada no Brasil, né? Ela precisa ser, por exemplo, a gente precisa, por exemplo, desenvolver mais materiais de computação desplugada, precisa de mais iniciativas, precisa conhecer mais experiências de computação desplugada. Então, de modo geral, ela é efetiva, né, pelo que a gente percebeu nesse estudo secundário, né? Então, o que eu estou falando aqui não é uma fala de achismo, né? Uma fala com base nos resultados que a gente analisou de outros estudos, mas ainda precisa de mais investimento. E, para finalizar, Márcia, só fazer uma divulgação aqui do um trabalho de um amigo meu, que é o Gianni Petri, né, que teve uma pergunta para o professor André Raab sobre instrumentos, né, para avaliação do pensamento computacional em crianças. Eu coloquei no chat da live no YouTube o link para o currículo do Gianni. Ele tem alguns trabalhos bem legais que podem ajudar em relação a ferramentas para avaliar o pensamento computacional em crianças. Perfeito, professor Vilk, muito obrigado. Então, digamos assim, incentivando e reforçando a fala do professor Vilk, eu comento que no projeto Unisc Inclusão Digital, nós temos várias atividades, né? Já comentei anteriormente, só para reforçar, de computação desplugadas prontas para utilização na escola, certo? São atividades que o professor pode estar imprimindo, tem a versão aluno pronta para impressão, o professor apenas pode utilizar os alunos diretamente, e tem também a versão gabarito, em que o professor tem toda a resolução das atividades. Nós desenvolvemos essas atividades não em forma de exercício, o exercício dá uma ordem. Nós desenvolvemos essas atividades em formas de desafio. O desafio, ele provoca, ele procura fazer pensar, né? Ele desafia. Então, é algo muito importante, e eu fico me colocando no lugar do professor que é de outra área. Por exemplo, eu sou professora de geografia numa escola, eu sou professora de ciências, de matemática, de língua portuguesa, ou qualquer outra área, todas são extremamente importantes e são necessárias de serem vistas na escola. E elas foram, ao longo dos anos, dos séculos, adentrando na escola. O que se ensinava no início? Literatura, matemática, o que mais? Aos poucos, a química foi entrando, a física foi entrando, ultimamente agora, né, sociologia, filosofia, música, arte, ensino religioso, todas as áreas precisam ser vistas na escola. E a computação? A computação também precisa ser vista na escola. Ela é uma nova área e ela precisa ser vista. Então, o professor de geografia agora tem uma obrigação de trabalhar com pensamento computacional, de trabalhar com fundamentos de computação. Ele tem, digamos assim, o desejo de melhorar as suas aulas através de fazer essa interdisciplinaridade, de buscar formação para melhorar e para fluir melhor as suas aulas, né? Através dos pilares do pensamento computacional. Então, o que nós precisamos no Brasil hoje é fazer todo um movimento de conscientização, de incentivo para que os nossos professores possam conhecer o pensamento computacional, o mundo digital, a cultura digital, e como introduzir isso na escola, como trabalhar a minha disciplina com isso. E se houver um grande movimento incentivando que licenciados em computação possam adentrar efetivamente na escola, como aqui no município de Santa Cruz, que é um exemplo para todo o Brasil, né, e temos outros municípios que já fizeram o mesmo em todo o Brasil, é algo muito importante e é necessário, extremamente necessário nesse momento para o Brasil. Então, eu acredito que nós ainda temos um comentário, uma colega pergunta se os professores de licenciatura em computação
que ensinam na universidade são licenciados. Né? Eu acredito que a maioria dos professores dos cursos de licenciatura em computação provavelmente não tem uma licenciatura na sua graduação, então também precisam de formação. Né? E a probabilidade é que muitos professores das outras licenciaturas também não sejam licenciados. Talvez o professor da licenciatura em matemática seja bacharel, seja engenheiro, né? E a formação na universidade para estar dando aula numa licenciatura não é por legislação obrigado o professor da universidade ter licenciatura, mas ele também precisa de formação, ele também precisa ter toda uma didática, assim como nós, professores das escolas, precisamos ter toda uma didática para atingir os alunos, ainda mais em época de pandemia, né? Então, pessoal, ficam essas reflexões. Fica o convite forte para a participação do Educomp. Eu vou colar o site do Educomp aqui no chat do YouTube. O professor Leonel é nosso coordenador aqui na Unisc, já colou o link, desculpe, colar o link. O professor Leonel já colou o link da ERComp, da Escola Regional, né, de computação, que vai ocorrer aqui na Unisc em novembro. Participem também. Quem não participar publicando um relato, participe assistindo, né, para se inteirar, para aprender e para evoluir em termos de um horizonte mais promissor para o nosso país. Nós precisamos que a computação chegue às nossas escolas, nós precisamos que os nossos alunos tenham isso que os alunos dos outros países têm há muitos anos, né? Assim como o professor viu que rodou o vídeo aí, os Estados Unidos têm um forte movimento, né? Desde 2010, esse movimento é muito intenso lá, e nos outros países também já existem currículos formais para o ensino de computação. No Brasil, nós temos aí currículos que estão sendo veiculados, podemos estar nos baseando por eles, né? O professor André Rabi, o professor Esdras tem um currículo no site do CIEG. Professor André? CIEB. Isso. Perfeito. CIEB.currículo.net. Não, currículo.net. Perfeito. E a Sociedade Brasileira de Computação também tem uma proposta de habilidades e competências de computação a serem ensinadas na educação básica, também pode estar sendo acessadas e serem, digamos, norte, né, para tudo isso. Eu pergunto se nós teríamos lá no chat do YouTube mais algum comentário. Eu acredito que, né, Pauliane, aqui tem muitos agradecimentos, eu também só tenho agradecimentos a fazer a quem participou, a quem falou, e eu acho que essa foi a primeira de muitas pessoas. Eu espero que seja, por favor, Vilk. Márcia, não, é só porque algumas pessoas próximas me pediram aqui no WhatsApp para pedir para o André comentar rapidamente sobre o currículo da CIEB, se for possível. Por favor, André. Oi, sim, claro. Tentarei ser breve. Eu vou, de novo, compartilhar a tela, acho que é o mais eficiente. O currículo do CIEB, ele foi construído para complementar a BNCC, principalmente com relação ao uso de tecnologia e computação. Ele está disponível nesse endereço, curriculo.cieb.net.br. CIEB é a sigla para Centro de Inovação para a Educação Brasileira. É uma entidade que vem buscando colaborar para fazer a aproximação da academia e dos gestores governamentais da área de educação. Esse currículo ele foi construído por consultores, junto também com a equipe do CIEB. Trabalhei eu, Christian Brackmann, e também Flávio Gomes, não, puxa, me esqueci o último nome dele, depois eu lembro. Flávio Campos, perdão. E nós produzimos um documento que ele tem relação com o documento da SBC, ele também tem relação com o currículo australiano, e ele também dialoga bem com o currículo britânico.
no sentido de trazer conhecimentos de cultura digital, de tecnologia digital e de pensamento computacional para enriquecer as habilidades da Base Nacional Comum. Ele funciona da seguinte forma: eu gosto sempre de navegar por esse botãozinho que diz aqui, clique aqui e acesse as habilidades do currículo. Eu posso selecionar as etapas da educação, os eixos, cultura, tecnologia e pensamento computacional, e averiguar cada um dos conceitos, que sugestões de habilidades são dadas para serem realizadas naquela faixa etária. Eu vou pegar um exemplo aqui. No 5º ano do ensino fundamental, o que podemos falar sobre cidadania digital, que é um conceito do eixo cultura digital. Aqui a habilidade está sugerindo discutir informações verdadeiras e falsas, conteúdos bons dos prejudiciais e conteúdos confiáveis. Discutir sobre as fake news. Aqui, então, toda a habilidade do currículo, ele sugere uma prática, ele sugere como se fazer a avaliação, e ele correlaciona com as habilidades da Base Nacional Comum e também com as competências gerais. Mas essa correlação com a habilidade permite que o professor, que, por exemplo, vai trabalhar a história do 4º ano aqui, né, associar a noção de cidadania, princípios de respeito à diversidade, pluralidade e direitos humanos, através da discussão de fake news. Indo mais para o tema do pensamento computacional, o que está sendo sugerido para o 5º ano relacionado a algoritmos? Conhecer e utilizar algoritmos com repetições. De que forma? Executando, criando algoritmos que usam condições para controlar o número de repetições, por exemplo, um algoritmo de contagem regressiva. Que habilidades relacionam com isso e que exemplos existem? Então, o currículo, ele dá um subsídio interessante para quem busca escrever o currículo, mas também para o professor que está buscando inovar e incorporar atividades de tecnologia e de computação em sua prática pedagógica. Ele é um bom ponto de partida. Acho que, para não me alongar demais, seria a visão inicial, né? Mas obrigado pela pergunta e pelo interesse. Perfeito, professor André. Bem, com o adiantado da hora, eu encerro agradecendo aos colegas das universidades participantes aí, promotoras da live, e aos professores, a Pasqueline, a Roselma, o André, o Haroldo, o Adão, né, ouviu que eles estão todos à frente de licenciatura em computação no país, aos demais colegas das licenciaturas em computação do país. Agradeço a todos os pesquisadores e professores que não atuam em licenciatura em computação, mas sabem da importância e incentivam a educação de computação na educação básica. Isso é fundamental, que esse olhar seja divulgado amplamente e, por exemplo, o empresário, que nada tem a ver com a escola, com a universidade, ele sente o funcionário que ele contrata, se essa pessoa está engajado no mundo da computação ou não. Então, a escola precisa preparar para essa nova realidade. Fica aqui a dica de participação no EduComp, no ERComp, de incentivar a educação em computação na escola, de incentivar melhorias na resolução de formação de professores do Brasil, né? Na formação continuada dos professores do Brasil e, principalmente, o incentivo para que todos nós façamos um grande movimento e assumamos essa vontade de que a nossa criança, o nosso adolescente tenha o mesmo direito das crianças e dos adolescentes aí dos outros países que já têm computação há muitos anos. Né? E que essas experiências maravilhosas que os professores nos trouxeram hoje sejam replicadas para todo o Brasil. Que o que já acontece seja relatado no EduComp, no ERComp e em outros eventos que teremos aí, com certeza, muito mais participam depois daqui da nossa live. E eu convido, gente, quem quiser aí buscar contato, o meu e-mail é simples, mcruz@unisc.br, Márcia aqui de Porta da Cruz,
unisque.br, e a gente pode estar discutindo outros momentos este, trazendo o Vilke, o Esdras, o André, a Lene, o Luiz e mais pessoas que queiram contribuir. Então, muito obrigado. Nos encontramos no Educomp e no ERComp. Um grande abraço a todos e bom dia.